Quem nunca ouviu a pergunta, o que você quer ser quando crescer? E se você tivesse que lembrar com quantos anos você tinha quando ouviu essa pergunta pela primeira vez? Agora, essa pergunta já lhe causou ansiedade? Eu nunca consegui responder a essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? O problema não era que eu não gostasse de nada, era que eu gostava de muitas coisas. No ensino médio eu gostava de inglês, matemática, artes e criava sites. E isso continuou depois do ensino médio, e em determinado momento comecei a notar um padrão em mim. Eu ficava interessado numa área, mergulhava nela, me envolvia totalmente nela e conseguia me sair muito bem, independente do que fosse. Mas aí, em determinado momento, eu começava a ficar entediado. Normalmente eu insistia em continuar por lá, por já ter dedicado muito tempo, esforço e às vezes até dinheiro nessa área. Mas no fim, esse tédio, essa sensação tipo, tá, já consegui, agora não tem mais graça, chegava a um limite e eu tinha que desistir. Mas eu acabava me interessando por outras coisas, algo totalmente diferente, e eu mergulhava naquilo, me envolvia totalmente naquilo e pensava, isso, descobri minha vocação. Mas aí, chegava um momento em que eu começava a ficar entediado e acabava desistindo. Aí eu descobria algo novo, totalmente diferente e mergulhava naquilo. Esse padrão me causava muita ansiedade por duas razões. A primeira é que eu não tinha certeza de como eu transformaria qualquer uma daquelas coisas numa carreira. Eu achava que, por fim, teria que escolher uma, negar todas as outras paixões e simplesmente aceitar o tédio. A outra razão de tanta ansiedade era um pouquinho mais pessoal. Eu temia que houvesse algo de errado nisso e algo de errado comigo por estar sempre desistindo. Eu temia que eu tivesse medo de me comprometer, que eu fosse uma pessoa sem foco ou que estivesse me auto-sabotando, com medo do meu próprio sucesso. Se você se identifica com a minha história e com essas sensações, gostaria que você mesmo fizesse a si mesmo uma pergunta que eu gostaria de ter feito a mim mesmo naquela época. Pergunte a si mesmo onde aprendeu a associar errado ou anormal a fazer coisas diversas. Vou dizer onde você aprendeu. A cultura lhe ensinou isso. Na primeira vez em que ouvimos a pergunta o que você quer ser quando crescer, temos mais ou menos 5 anos. Mas na verdade é que ninguém liga realmente para o que você diz nessa idade. É uma pergunta considerada comum, feita para as crianças darem respostas bonitinhas, tipo, eu quero ser astronauta, ou eu quero ser bailarina, ou eu quero ser pirata. Mas continuam nos fazendo essa pergunta várias vezes conforme ficamos mais velhos, de diversas formas. Por exemplo, perguntam a alunos do ensino médio que graduação vão cursar na faculdade. Em determinado momento, essa pergunta deixa de ser um exercício bonitinho de antes, para se tornar algo que tira nosso sono. Por quê? Embora essa pergunta inspire as crianças a sonhar com o que podem ser, não as inspira a sonhar com tudo aquilo que podem ser. Na verdade, o efeito é exatamente o oposto, porque quando alguém pergunta o que você quer ser, você não pode responder dizendo 20 coisas diferentes. Embora adultos bem intencionados provavelmente vão rir e dizer, ah, que lindo, mas não dá para fabricar violinos e ser psicólogo, você tem que escolher. Esse é o Dr. Bob Childs. Ele fabrica violinos e é psicoterapeuta. E essa é a Amy, editora de revista que virou ilustradora, empresária, professora e diretora de criação. Mas a maioria das crianças não ouve falar de pessoas assim, elas só ouvem que vão ter que escolher. Mas a coisa vai além disso. Essa ideia de ter um foco específico na vida é amplamente romantizada em nossa cultura. Essa ideia de destino ou de vocação específica. A ideia de que cada um de nós temos uma única coisa especial que nascemos para fazer aqui na Terra. E de que precisamos descobrir que coisa é essa e dedicar nossa vida a ela. Mas e se você não funcionar desse jeito? E se você tiver curiosidade por várias áreas diferentes? E houver várias coisas diferentes que você queira fazer? Bem, aí não há espaço para você nesse tipo de cultura. Talvez então, você se sinta sozinho, como se não tivesse um propósito na vida e como se houvesse algo de errado com você. Não há nada de errado com você. Você é uma pessoa multipotencial. Multipotencial é uma pessoa com muitos interesses e possibilidades criativas. É uma palavra um pouco complicada. Fica mais fácil se dividirmos em duas partes, multi e potencial. Também podemos usar outros termos que denotam ideia semelhante, como polímata, uma pessoa renascentista. Na verdade, no período renascentista, considerava-se ideal ser bem versado em múltiplas áreas de conhecimento. Barbara Sher nos chama de exploradores. Use o termo que quiser ou invente um. Devo dizer que vem a calhar o fato de que, enquanto comunidade, não tenhamos uma única identidade. É fácil ver sua multipotencialidade como uma limitação ou fraqueza que você tem que superar, mas aprendi, falando com as pessoas e escrevendo, que ser assim dá alguns pontos fortes tremendos. Aqui estão 3 superpoderes dos multipotenciais. Primeiro, síntese de ideias, ou seja, combinar 2 ou mais áreas
e criar algo novo com essa junção. Xiao Wang e He Xiaobing utilizaram seus conhecimentos em comum em cartografia, visualização de dados, viagens, matemática e design quando fundaram a Meshu. A Meshu é uma empresa que cria joias personalizadas e geograficamente inspiradas. Xia e Rachel tiveram essa ideia única por causa dessa mistura eclética de habilidades e experiências. Uma inovação que acontece nas intersecções. É dela que nascem novas ideias, e os multipotenciais, com toda a sua bagagem, são capazes de acessar muitos desses pontos de intersecção. O segundo superpoder dos multipotenciais é o aprendizado rápido. Quando nós, multipotenciais, nos interessamos por algo, nós nos dedicamos muito, observamos tudo que esteja ao nosso alcance, e estamos acostumados a ser iniciantes por já termos sido iniciantes muitas vezes. E isso significa que temos menos medo de tentar coisas novas e sair da nossa zona de conforto. Além disso, muitas habilidades podem ser aplicadas em diversas áreas, e trazemos tudo que aprendemos para cada nova área de interesse. Assim, raramente começamos do zero. Nora Dunn é uma viajante em tempo integral e escritora freelancer. Como pianista concertista mirim, ela adquiriu a capacidade incrível de desenvolver memória muscular. Hoje, ela é a datilógrafa mais rápida que conhece. Antes de se tornar escritora, Nora foi consultora financeira. Ela aprendeu as táticas mais refinadas de vendas quando abriu seu escritório, e hoje essa habilidade ajuda a escrever frases de efeito que atraem os editores. Quase nunca é perda de tempo se dedicar a algo que lhe atraia, mesmo que depois você acabe desistindo. Talvez você aplique o que aprendeu numa área totalmente diferente de uma forma que não poderia ter imaginado. O terceiro superpoder do multipotencial é a adaptabilidade, ou seja, a habilidade de ser o que for necessário em determinada situação. Abikajudo às vezes é diretor de vídeo, às vezes é web designer, às vezes consultor da Kickstarter e às vezes é professor. Ele é valioso porque faz um bom trabalho. Ele é ainda mais valioso porque consegue assumir várias tarefas, dependendo da necessidade de seus clientes. A revista Fast Company identificou a adaptabilidade como a habilidade mais importante a ser desenvolvida para se ter êxito no século XXI. O mundo econômico está mudando tão rápida e imprevisivelmente, e as pessoas e as organizações que forem capazes de mudar para atender às necessidades do mercado são as que realmente vão prosperar. Síntese de ideias, aprendizado rápido e adaptabilidade são três habilidades que pessoas multipotenciais têm de sobra, e três habilidades que podem acabar perdendo se levadas a estreitar o foco. Enquanto sociedade, temos todo o interesse em incentivar os multipotenciais a serem eles mesmos. No mundo atual, temos muitos problemas complexos e multidimensionais, e precisamos de pensadores criativos e inovadores para tentar resolvê-los. Bom, digamos que você seja um especialista nato, que você nasceu sabendo que queria ser um neurocirurgião pediátrico. Não se preocupe, também não há nada de errado com você. Na verdade, algumas das melhores equipes contam com um especialista e com um multipotencial trabalhando juntos. O especialista pode se aprofundar e implementar ideias, enquanto o multipotencial traz amplitude de conhecimento para o projeto. É uma bela parceria, mas todos deveríamos estar criando vidas e carreiras que estejam alinhadas com as nossas formas de funcionar. Infelizmente, os multipotenciais têm sido amplamente incentivados simplesmente a serem mais especialistas. Então, abrace a sua maneira de funcionar, seja ela como for. Se for um especialista convicto, então, seja como for, se especialize. É assim que dará o melhor de si. Mas para os multipotenciais, abracem suas múltiplas paixões. Sigam sua curiosidade dentro daquela toca de coelho. Explorem suas intersecções. Abraçar nossa forma de funcionar nos leva a ter uma vida mais feliz e autêntica. E quem sabe, o mais importante seja o seguinte: multipotenciais, o mundo precisa de nós.